Idealização: Bruno Vieira, artista plástico e tatuador queimadense. Com recursos financeiros da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Retomada Cultural RJ2, com justificativa principal comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Independência à Flor da Pele, um documentário com viés antropológico sobre a arte da tatuagem na periferia do Rio, no qual tentamos encontrar, em 4 pessoas, relações que possam revelar um senso de pertencimento, de nacionalidade e independência brasileira. Uma independência conquistada pelo indivíduo no lugar onde ele vive. Assim, talvez possamos entender melhor a diversidade do olhar da nossa sociedade diante das peles tatuadas. O material pesquisado surgiu em um primeiro momento ao longo das conversas, no fluir natural da realização de cada tatuagem. Para não interferir e evitar a criação de narrativas provenientes do grupo pesquisado, o foco foi direcionado a observar, olhar, escutar e registrar, sem induzir narrativas criadas para agradar quaisquer vertentes de discursos ou mesmo a proposta do documentário. Ao final desta pesquisa, em um segundo momento, foram destacados aspectos em comum dentro do grupo, bem como aspectos particulares de cada indivíduo analisado. Características estas suficientes para obter, em um ambiente melhor controlado, 4 entrevistas. Buscar tais aspectos foi uma ação sincera e honesta. Assim, ao apresentar visões e experiências pessoais diversas, o público pode encontrar na pluralidade cultural a tatuagem como mais um elemento de integração, que fortalece a nacionalidade e a independência do Brasil no mundo globalizado. Esboçamos, assim, uma linha histórica, desde o passado da tatuagem, criminalizada, até hoje, quando ela fortalece nosso senso comum de pertencimento e a nossa brasilidade. Fiquem agora com Independência à Flor da Pele. Meu nome é Fernanda Portes de Brito, tenho 49 anos, eu sou formada em letras, português, inglês e literatura e não exerço, não trabalho em sala de aula. Acho que só serviria para ser professora mesmo de inglês, as outras matérias eu não gosto muito não. Eu sempre gostei muito de inglês, porque desde adolescente eu gosto muito de rock, então eu aprendi a gostar de inglês por causa das letras, né? A maioria é tudo em inglês. E a vida inteira eu fui funcionária pública. Passei por várias partes assim da administração. Sala de aula mesmo, quase nada. Eu comecei em 2003 na Câmara dos Vereadores. Eu trabalhava no CPD com meu amigo Denilson. Ele era meu chefe e eu era auxiliar dele. A gente que fazia manutenção dos computadores na Câmara. No momento agora eu estou de licença saúde para cuidar do meu pai. Mas assim, a minha rotina é plantão. Defesa civil, plantonista, aquele plantão de 24/72. Então você chega um bagaço em casa e você quer dormir e tal. Hoje eu tô bem calma, mas há uns anos atrás eu gostava de ir em show. O último Rock in Rio que eu fui foi em 2017 para ver Maroon 5. Nem vi uma banda tão pesada assim. Eu fui num dia em que a Lady Gaga desistiu. Por acaso consegui o convite. E pra falar a verdade, hobby, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Meu hobby, eu não sei nem se isso pode dizer hobby, porque eu gosto mesmo. Não faço parte, mas assim, como voluntária. Eu aprendi na Igreja Batista a usar aquela câmera profissional Panasonic. Linda também de mexer, é algo que eu também sou fissurada em câmeras. Série de vampiros, eu gosto, por exemplo, Wandinha, eu assisti em um dia. Sandman comecei a assistir também. Eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito da DC. Gosto, né, dos super-heróis assim, em geral. Show documentário que eu gosto. Com 16 anos foi feita na minha casa. Eu morava aqui na Praça dos Eucaliptos, naquele prédio de frente, onde era o antigo palco que eles demoliram agora. Tá embaixo dessa, porque isso aqui é uma cover-up que o Bruno fez.
Eu lembro que eu acho que era uma caveira com uma teia de aranha, né, Bruno? Minha mãe não gostava de caveira. Minha mãe falava assim, poxa, faz uma tatuagem escondida de mim dentro de casa enquanto eu vou pra loja e faz essa coisa horrorosa. Minha mãe ficou escandalizada. Eu fui pro Rock in Rio escondido dela. Quando ela viu, eu já tava chegando em casa. Ela, onde você tava? Aí eu falei, no Rock in Rio. Ela, meu Deus, Fernanda, você só pronta, Fernanda. Cheguei em casa às 6 da manhã, já clareando. Esperei ela sair pra trabalhar e o tatuador foi lá e eu fiz. E a menina que tomava conta da minha irmã, com 16 anos, minha irmã já tinha nascido. Minha irmã bebezinha, sabe, assim, sentada, olhando. E a menina que tomava conta da casa, meu Deus, a sua mãe vai te matar, meu Deus. E a tatuagem ia crescendo e a menina, ai meu Deus, sua mãe vai te bater. Eu falei, vai nada, vai nada. Ai meu Deus, olha o tamanho disso, porque você não fez uma coisinha pequenininha. E ela apavorada, sabe, hoje eu passo com ela, passo por ela às vezes na passarela, a gente se encontra na rua, no mercado, hortifruti, e ela fala, meu Deus, a tendência é aumentar, você fez mais e tal. Ela fica apavorada comigo. E na época que eu fiz era algo que chamava muita atenção. Hoje ainda chama, mas hoje chama pela arte. Eu vejo as pessoas olhando assim, nossa, que linda, sua pele ficou legal e tal. Mas naquela época, meu Deus, era um escândalo. A minha família, que era católica, nem ligou. Os familiares evangélicos, nossa, me repreenderam em nome de Jesus. Meu pai nem ligou, não estava nem aí. Meu pai né? Fazer o quê? Tá na fase de aprontar, aprontou, fez tatuagem. Tanto que hoje, quando eu terminei essa daqui, essa biorgânica, eu sentei no sofá perto dele, ele olhou pra minha perna, ele fez outra tatuagem. Eu, que bom, pai, tá melhorando a vista. Ele porque ele operou catarata, né? Ele, agora eu tô vendo que tatuagem enorme. Mas ele não liga, ele não se importa. Porque meu pai tem 87 anos. Ou seja, na época dele, esquece. Mas ele, assim, ele acha bacana. Ele olha, às vezes ele pergunta o que é isso. Aí eu explico pra ele e tal. Mas ele não se opõe a nada, ele não esquenta a cabeça. Com 17 anos eu já ajudava minha mãe na loja, eu tinha o meu salário. Eu sempre trabalhei muito cedo, então eu sempre tive dinheiro. Eu não precisava pedir meu pai e minha mãe para pagar uma tatuagem. Então, se eu tinha trabalho, tinha salário, toma aqui, fazer minha tatuagem. Então não houve impedimento. Meu pai falava assim, se você quiser fazer um concurso público, eu falei assim, não quero fazer concurso público. Aí ele, se você quiser entrar para a área militar, eu falei, eu não quero saber de área militar. Então assim, não tinha impedimento. Antes eles olhavam pra gente assim, aquele olhar meio, marginal, tatuado, sabe aquela coisa que nem se compara, gente. A pessoa fica assim, nossa, hoje em dia as pessoas às vezes falam assim, nossa, fulano fez uma tatuagem feia, parece tatuagem de cadeia. Entendeu? Naquela época as pessoas olhavam assim, meu Deus, uma pessoa tatuada, ainda mais aqui em Queimados. Só tinha mato. Você mesmo de mato, laranja. Hoje em dia é normal. Aonde eu entro, aonde eu saio, as pessoas acham hiper normal. Na igreja batista, onde eu fui batizado, o pastor Josadak é muito tranquilo em relação a isso. Tanto que na Batista você vai sempre ver algum tatuado lá, porque ele deixa a gente hiper à vontade. O pastor Josadak me chama de Gibi. Ele fala assim, ai, minha ovelha Gibi, toda rabiscada. Entendeu? Ele fala, ai, minha ovelha Gibi. Porque ele sabe que enquanto eu tiver espaço aqui, eu vou fazendo. Agora, a Shalom é uma assembleia. Tinha eu e o Mateus, acho que só eu e Mateus. Só que o Mateus tem o dobro de tatuagens do que eu tenho. Mateus tem o braço fechado, né? E também foi batizado lá, faz parte no caso, ele fazia fotografia, eu fazia filmagem. E na equipe de multimídia também tem a Margarete, que também filma junto comigo. E o braço dela tem mais tatuagem que o meu. E por isso que eu falo com o Bruno, a gente tem que dar um jeito de fechar o braço, fazer mais tatuagem no braço. Porque eu olho pro braço da Margarete lá filmando, a filmadora, eu fico encantada. Eu falo, gente, meu braço tem que ficar assim. E é uma assembleia, ninguém mexe com a gente também não. Mexe assim, no sentido de, meu Deus, não, eles não ligam. Meu primeiro contato com o rock, aos 16 anos, 16 para 17 anos, foi quando me deram, na época era LP, um disco do Metallica, Bruno, aquele que tem um cemitériozinho assim com as coisinhas. Master Puppet. Yes, esse mesmo. Aí cheguei em casa, né, era aquela vitrolinha assim, coloquei pra tocar, uma vitrolinha, é que meu pai tem uma vitrola enorme, cara. Aí coloquei ali e, gente, sabe quando você consegue ouvir a guitarra, o baixo, a bateria, ouvir tudo separadinho, né?
E eu falei, gente, eu tô encantada com isso. Quando eu vi o primeiro clipe dos caras, assim, aquele braço todo tatuado, eu falei, gente, esse é meu mundo. Uma coisa de adolescente, né? Olha, meu mundo é esse. Descobri meu mundo, minha tribo. E os caras tatuados, eu falei, eu quero ser tatuada também. Eu lembro da MTV, eu tinha 16 anos, ela passava no Canal 9, e eu ficava ali esperando para ver os clipes das bandas de rock. E a maioria das bandas, né, americanas, as bandas dos Estados Unidos, os caras são todos tatuados. Uma das bandas que eu mais gosto, Metallica. E, vamos lá, Sepultura, Metallica, Megadeth, Iron Maiden. Assim, eu só gostava de som pesado mesmo. E os caras todos tatuados, assim. Eu não lembro de ter gostado de banda feminina, não lembro. Tanto que eu lembro de ter ido assistir no Hollywood Rock, Sepultura. Lembro de ter ido num Rock in Rio assistir, foi até com o Bruno. Assisti o Iron Maiden, foi a primeira vez. Foi realmente isso, eu vi os caras todos tatuados e falei, gente, quero meu corpo todo tatuado. É claro que eu não cheguei a tanto, né? Mas assim, se chegar e falar assim, pô, quer fechar o braço? Vambora. Hoje a gente pesquisa tudo, eu vou lá no Google, vou no YouTube e pesquiso. Eu posso pegar um clipe do Metallica e assistir e tal. Naquela época não, eu tinha que esperar o programa de rock da MTV, no Canal 9, para poder ver. Então, quando eu comecei a ver, eu fui conhecendo novas bandas, e a cada clipe que eu via do Metallica, eu me encantava. Eu falei, gente, que banda é essa? Eu falei, eu quero isso pra mim. Então, tá tudo ligado, entendeu? O rock, as tatuagens, e eu querer ter tatuagem também. Tanto que não me arrependo de nenhuma delas. Eu acho que começou por causa do rock. E depois eu passei a gostar de tatuagem. Eu não tenho só rock estampado no corpo. Tinham outras coisas também bonitas que poderiam ser tatuadas. Ou seja, tudo que eu gosto eu quero tatuar. Virou um hobby mesmo. Eu achava que ia parar em uma. E eu acho que hoje eu tenho quase 30. Pequenininhas, assim, espalhadas pelo corpo. Coisas que você vê. Eu vi aquilo ali, eu quero tatuar isso. Gostei disso. Eu acho lindo esse nome, Yeshua HaMashiach, né? Deus Emanuel. Eu quero carregar. João 3,16, a parte da Bíblia que eu mais gosto. Tatuei porque eu gostei. Achei que ia parar, mas não tem como parar. Eu gosto muito do mundo marinho. Aí o Bruno fez uma água viva, eu já tô querendo uma tartaruga. Já tô me programando para fazer a tartaruga em abril. Não adianta, eu não vou parar. A arte na pele. Como é que você... Eu acho muito lindo. Você não tem noção quando eu vou... Por exemplo, se eu for numa convenção, eu vou ficar numa convenção de boca aberta o tempo todo. Eu vou olhar para todos os lados encantada. Com aquelas cores, com as pessoas tatuadas. É um mundo... Assim, é um mundo encantado para mim. Quanto mais pessoas tatuadas estão perto de mim, eu fico assim, encantada. É uma coisa que eu gosto muito. É o tipo de arte, a pessoa diz, você curte arte? Curto. Arte na pele. Tatuagem é algo incrível pra mim, eu acho lindo. A gente nasceu pra ser independente. Eu não nasci agarrada com ninguém. Mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, ele é ele, eu sou eu. Nós somos independentes. E a gente tem o direito de fazer o que a gente quer. A independência pra mim é o seguinte, desde que a minha independência não atinja o outro, desde que a minha independência não venha ferir a outra pessoa, não venha bagunçar. Se eu não prejudicar ninguém com a minha independência, tá ótimo. É a minha liberdade, eu sou livre. Independência me vem à cabeça a coisa da liberdade. Eu acho que a gente nasceu para ser livre mesmo. E sou livre, mas eu sei até o ponto que eu posso ir para não atropelar ninguém. Ninguém é obrigado a nada. Eu faço tatuagem porque eu gosto muito. Não me interessa se a pessoa da direita não gosta, reclama, critica. Se a pessoa da esquerda vai falar, isso é imoral, é ilegal, engorda. Não interessa. Eu sou livre, eu sou independente para fazer o que eu gosto. O corpo é meu. Então, opiniões, passa batido. A tatuagem está no meu corpo, ela não está prejudicando ninguém. Podem falar o que quiserem, né? O corpo é meu, eu sou livre. Para mim, independência é isso, é você viver a sua vida da forma que você gosta, desde que você não atrapalhe a vida de ninguém.
minha tatuagem nunca vai atrapalhar a vida de ninguém. Desenho é totalmente ideia dela, né? Ela que trouxe pra gente o desenho, que eu achei muito interessante, né? Que é uma água viva, mas assim, meio que disfarçada de flor de lótus. Tem umas pétalas assim que nos remete a lótus, a flor de lótus. Achei um desenho super diferente, que misturou essa coisa de água viva, né? Com esse desenho que é muito feito no mundo oriental, que é a flor de lótus, né? Esse trabalho a gente foi 6 horas mais ou menos, então a gente pôde fazer com bastante calma, assim. Gostei muito de ter feito esse trabalho aí. A gente usou basicamente uma agulha Magnum redonda. Isso é uma parada mista, assim, não pode se dizer que seja nem realismo, nem cartoon, é uma coisa meio fantasia, assim, né? Essa daí foi um trabalho que a criação foi minha, o desenho é meu, totalmente meu, que eu criei, né? A gente participou de uma competição com esse trabalho aí e conseguimos trazer um troféuzinho aqui para o estúdio. Foram várias horas, isso aí foi muitas horas. Aí eu usei vários estilos de agulhas, vários estilos de modelo de solda. Aí foi muito complexo. Você vê que aí tem uma quantidade enorme de paleta de cores, né? A categoria bioorgânica. Acho que muita gente não conhece esse estilo. É um estilo, assim, basicamente desconhecido da galera aqui no país, né? Eu digo assim para os clientes, né? O pessoal conhece mais o biomecânico, quando você tem elementos dentro da pele que se assemelham a coisas mecânicas. Chama de cover-up. Foi um trabalho antigo que ela tinha, de uma morte aí com uma teia de aranha, que eu lembro bem, mas não dá nem para ver mais nada. E o estilo do desenho, a categoria se enquadra no trabalho oriental, né? Que é a carpa, com lótus. Então foi um desenho que eu vi na época com grandes possibilidades de cobrir o desenho antigo e conseguimos o objetivo, né? Que era cobrir o trabalho antigo aí, que na verdade é uma técnica muito difícil. Para hoje em dia é uma técnica difícil, imagina nessa época aí, né? Mas o que ajudou bastante a gente cobrir toda a extensão da tatuagem antiga, a qualidade do material. Porque esse trabalho da Fernanda aí, eu acredito que tem de 15 anos para lá, muito tempo já. Então usei uma tinta gringa e até hoje a gente vê aí que o colorido tá bem firme, né? Principalmente dos tons claros, que é o amarelo, que é o laranja. O azul também da água aí. Tá bem interessante. O azul aí tá bem legal. Fernanda foi uma das meninas pioneiras aí em tatuagem aqui em Queimados, porque era muito difícil você ver meninas tatuadas. Já era difícil ver homem tatuado, quanto mais meninas, entendeu? Foi um período assim que a tatuagem não estava tão em evidência como tá hoje, né, cara? Havia muito bloqueio por tudo aquilo que nós já falamos aqui durante o documentário, né? Esse farolzinho aqui, eu não lembro a passagem da Bíblia, mas fala sobre farol. Aí eu fiz ele. E o leão também, que é aquela coisa, né, da tribo de Judá e tal. Essa aqui é mais da parte, né, da igreja. Também gosto muito de leão. Mas o traço, a Fernanda já tinha esse traço. Então o desenho era igual aqui em cima, sem nada. Aí ela veio, deu uma colorida para ganhar um pouco mais de vida, né? O Bruno pegou um azul, acho que para fazer a bioorgânica. Aí eu falei, pinta o meu farol de azul. Aí ele pintou e ela ficou muito mais bonita, pintadinha. Vamos para a próxima. Chega, Marquinhos. Muito chique, Marquinhos. Boa tarde, cara. Seja bem-vindo aí mais uma vez no estúdio, tá? Obrigado. Tudo bom? Fala aí, Fabinho. Fabinho e Fabiano. Prazer aí, cara. Prazer Conhecer pessoalmente. Com certeza. Fala aí tua biografia. A minha biografia? Meu nome é Fabiano Guimarães da Rocha, né? A maioria das pessoas me chamam de Fabinho, me conhecem por Fabinho. Tenho 43 anos. E profissão, hoje eu trabalho como desenvolvedor web, programador. Fiz minha primeira faculdade de biblioteconomia, Bíblia em 2010.
Depois em 2020, eu comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Pandemia, eu falei, e agora? Eu falei, agora é a minha chance de me formar como programador, que eu sempre quis, sempre gostei. É engraçado eu ter feito humanas, né? E agora eu tô fazendo que também um pouco de exatas. Apesar que desenvolvimento tem um pouquinho de humanas também. A programação é exatas. O desenvolvedor ele tem que estar tanto vendo as dores do cliente, como a parte da programação, a parte mais técnica. Então ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. Muitas vezes em biblioteconomia, nas palestras, eles falavam que hoje o grande bibliotecário é o Google, né? Porque tudo você pergunta, ele vai lá na biblioteca dele e fala, tá aqui, ó, tá nesse livro, tá nessa fonte. Então o trabalho do bibliotecário é esse, é ser o Google. E tendo esse conhecimento para a área de TI, ela é muito boa. Então é isso que eu digo que me ajudou muito. Eu sempre fui meio nerd, né? Eu gosto de rock. E também eu gosto de quadrinhos. Quando eu era mais novo eu lia Cebolinha, Chico Bento, eu lia muito Pato Donald. Sandman, eu gostava muito do Sandman, eu cheguei a ter algumas. A gente tinha que procurar em sebo nessa época, né? Não tinha internet, a gente não tinha fontes, né, de informação. Então eu procurava muito sebo, eu ia em sebo do Rio de Janeiro quase tudo, tem Copacabana, Madureira, Nova Iguaçu. Também gosto de colecionava figurinhas, entendeu? Muitas figurinhas, álbum do Cavaleiro do Zodíaco. Eu colecionei 4, completei 4 álbuns. Muita coisa voltada à parte que nerd, geek, também eu gosto, jogos de computadores. Eu já gostei muito de escrever e desenhar, só que hoje em dia eu tenho feito menos isso, né, devido à minha profissão, as coisas que eu tenho que lidar, né, que exigem muito meu tempo. Mas é isso, cara, e eu gosto de sempre estar bem informado, eu gosto de ser uma pessoa crítica, eu gosto de estar lendo de todas as fontes acho que eu sou um cara maneiro também, sou um cara maneiro, tranquilão, sou um cara totalmente tranquilo, né, eu não quero guerra com ninguém e é isso, e assim eu vou levando. Eu tenho uma agenda bem cheia, né? Todo dia tenho coisa para fazer, eu tenho que organizar o meu tempo, dividir trabalho, né? Estudo, tentar aprimorar, melhorar o portfólio, então o desafio é grande. Tipo, hoje eu trabalho home office, só que você pensa que, tipo assim, eu economizei 2 horas para ir, 2 horas para voltar, não. Você vai usar aquelas horas todinha, ainda vai faltar. Então meu trabalho é assim, eu acordo, tomo um café, já fico no computador, já vou fazendo as tarefas conforme uma agenda, a gente tem uma agenda para ir fazendo e marcando, né? Tipo um to-do list. E assim eu faço a minha agenda no domingo e eu vou seguindo esse cronograma até chegar na sexta-feira. Da mesma forma que eu organizo o meu dia, pra mim, no trabalho também é a mesma forma. De uma lista que você vai resolvendo e vai marcando. Eu tô numa empresa de marketing onde eu tenho que ver a parte do front-end, né? A parte da usabilidade, a parte da experiência do cliente, da experiência do usuário, né? Então eu faço a interface gráfica, ou seja, eu faço um botão bonito, um efeito. Eu vou apresentar os dados da melhor forma possível, entendeu? Seja com áudio, imagem ou vídeo. Hoje eu trabalho com essa parte, a estética do site, isso se chama front-end. Apesar que eu também estudo, né, para ter habilidades em outras áreas também, por exemplo, back-end, né? Também eu gosto muito. Porque a minha primeira foi a que eu mesmo fiz, entendeu? Eu mesmo fiz a minha auto-tatuagem com 14 anos. Mas a primeira tatuagem mesmo, que eu fui no estúdio pra alguém fazer uma tatuagem, foi já com quase 30 anos. Porque eu fiz a minha primeira tatuagem. Porque eu achava maneiro, eu queria ter uma tatuagem mesmo. Aí quando eu tinha 20 anos, 18, 20, eu não fiz porque eu pensei que eu poderia entrar num negócio militar, ou, né, seguir uma carreira militar. Mas depois eu falei, não, eu quero uma tatuagem mesmo.
No meu tempo, quando eu era adolescente, eu fiz 18 anos em 98, no meu tempo tinha esse rumor. As pessoas que tinham tatuagem não era igual hoje, entendeu? Passaram 30 anos depois, quase 30 anos depois. Naquela época tinha sim um certo preconceito com a tatuagem. E tinha esse medo, a pessoa que tem tatuagem não pode fazer uma carreira de militar, não pode fazer a prova, né? Então hoje eu acho que não tem mais, que hoje em dia eu vejo, hoje em dia não tem mais. E o militar faz tatuagem, além da estética, né? E também o conteúdo ali que é só seu, né? O significado da tatuagem é a estética é outro. O desenho é bonito e ele significa alguma coisa. Além disso, né? Perante a sociedade, você ser uma pessoa tatuada, isso também é uma escolha. E eu sempre gostei. Eu gosto de ver gente tatuada, eu gosto de ver tatuagens e queria ser tatuado. E eu me sinto bem, sinto prazer tendo minha tatuagem. Quando a gente é criança, adolescente, a gente é muito influenciado por tudo, né? Qual é a minha vocação? O que eu quero ser? E eu queria ser várias coisas, né? Uma delas seria seguir a carreira militar. Mas só que também eu gostei de outras coisas, eu gostava muito de computador, gostava muito de outras coisas e eu acabei não seguindo. Acho que não teve assim, eu não gosto mais, não é que eu não gosto mais. Eu pensei, mas eu acabei seguindo outro rumo. O humano, né, ele é fruto do meio e das coisas que ele absorve, né? Então ali ele vai formando quem ele é, né? A parte ali da personalidade, né? Da forma de ser, do jeito de ser, das coisas que gosta. E assim vai formando o ser humano, né? Todo ser humano. O que eu gosto de rock é muito do que eu via nos filmes. Eu achava muito bacana aqueles estereótipos, aquelas pessoas. Caraca, eu quero ser essa pessoa. A gente consciente ou inconsciente, a gente pensa isso. E acha aquilo bacana. É aí que vem aquela parte, né? Do pertencimento. Que você quer pertencer a um grupo. E isso já vem desde dos primórdios da humanidade, um tempo que era tribo. E o ser humano sempre se associou em grupos. Ele vai se formando em grupos. Hoje em dia tem grupos ideológicos, tem grupos políticos, grupos de gente que gosta de carro, grupos de gente que gosta de quadrinhos, né? Igual a gente. A gente tem nosso nicho nerd lá, o nosso nicho onde a gente gosta das coisas. Você tem que pertencer. Desde a escola, sempre tem um grupinho, você tem que pertencer. O que eles fazem? Eles jogam bola. Você vai lá e joga bola também. Você vai fazer aquilo também. Então, as pessoas que eu gostava, as pessoas gostavam de quadrinhos, que gostavam de rock and roll. E as tatuagens que eu tenho, que é quadrinhos, história, rock and roll. Isso me torna, de certa forma, me torna único, me torna uma pessoa única. Eu sou o cara que tem aquela tatuagem e aquela, né, diferente de outra. Simbolicamente, eu penso, né, ou inconscientemente, eu sinto essa sensação de pertencimento. E as pessoas também dão essa reciprocidade, né? E isso é bacana. Todo mundo que tem uma tatuagem gosta de mostrar e você também mostra. Então existe uma mutualidade ali. Pô, isso é legal, eu gosto disso. Década de 90, tinha essa visão que quem tem tatuagem não é uma boa coisa, ou é um bandido, então né? Esse pensamento era um pensamento que vem da ignorância, vem do desconhecimento, né? Vem do desconhecimento. É igual Einstein falou assim, o horizonte de cada um é do tamanho do seu conhecimento, entendeu? Então, se o conhecimento dele chega ali e acaba. O que vem depois dali, ele não sabe, entendeu? Ou ele vai ter medo ou ele vai ter raiva. Ou então ele vai abrir a mente para aprender. Só tem essas opções. Sempre fui de uma família que era muito religiosa. Minha mãe era muito religiosa, então ela tinha aquela noção de quem tinha tatuagem não era uma boa pessoa, né? E, sei lá, eu era bandido, porque se associava antigamente isso, né? Então sempre impondo a você correntes para que você não seja o que você quer, que você tem vontade de fazer. Isso é como se fosse uma prisão, né? Isso é uma prisão social. Então, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia,
A minha filha tem e a minha mãe aceita, não é mais assim. Qualquer pessoa faz uma tatuagem, questão de estética, né? Isso já vem com os artistas, né? Os artistas que fazem tatuagem. Então isso vai tornando coisa cada vez mais comum. E as pessoas veem que realmente não tem nada a ver com alguém fazer uma tatuagem. Mas isso vai sendo colocado, vai sendo imposto e a sociedade vai assimilando. Isso é um símbolo, né? Isso é um símbolo. A partir do momento que eu fiz a minha primeira tatuagem, por isso que eu já tinha mais de 30 anos. Eu já tinha desencargo de consciência. Então, a minha mãe, não vai ligar, ninguém vai ligar. Então agora eu me pertenço. Agora eu tô independente. Como se fosse, né, uma emancipação, uma independência. E também uma autossuficiência, porque a partir dali eu já tinha meu trabalho, eu já tinha minha família, eu era o mesmo. Então, essa tatuagem é um símbolo, né? É um dos símbolos que eu tenho de independência. Independência, a palavra já diz, né? A pessoa ser autossuficiente. Ser uma pessoa única. Independência tem várias vertentes, né? Mas vários pontos de vista, mas eu acho que eu sempre quis ser autossuficiente. A tatu do Fabiano a gente fez assim num tempo relativamente rápido, né? Onde a gente pôde fazer a tatuagem com uma agulha RL07, né? Com um sombreado bem leve, né? Que a gente chama de sumi. E ela caracteriza assim por uma tatu que a gente chama de black work, né? É um trabalho só de linhas com algumas poucas sombras, exatamente para poder dar uma enriquecida no desenho, para não ficar só aquela coisa de linhas, né? E pele. Então eu dei uma sombreada nas folhas e dei uma sombreada nessa parte do conector aí da lâmpada, só para dar uma valorizada. Essa tatuagem que eu fiz, o significado dela, né, é uma lâmpada com uma relva, né, brotando. Significa, a lâmpada é uma ideia, são ideias. E o broto significa o crescimento, né? O crescimento ali vegetativo. E é tudo que eu precisava, né? No momento. O que eu queria era o quê? A minha vida de trabalho é o quê? É coisa muito rápida, tá sempre criando uma solução para alguma coisa, vendo uma abordagem, né? Na programação, criando estrutura. Então eu preciso de muitas ideias, né? E que isso brote como... E uma outra coisa, eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de plantar. Então isso tem um significado pra mim, entendeu? Eu tinha visto ela na internet, uma ideia dela, aí eu vi eu vi ali no mostruário do Bruno, eu falei, caraca, era essa aqui que eu queria. Aí eu falei, quero fazer essa tatuagem e fiz. Eu acho que o desenho que teve bastante personalidade, assim, porque representou bem aquilo que o Fabiano estava querendo, né? Que era essa questão toda da lâmpada ser um foco de iluminação, né, e crescimento aí dos ramos, essa coisa toda. Então acho que esse ponto da tatu aí que ficou bem legal, que teve uma conotação toda especial aí para ele. Então isso aí eu acho que foi top de tudo. Pô, chegamos na hora, hein? Boa tarde, meu amigo Denilson. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez para podermos fazer arte. Meu nome é Denilson Vilar de Queiroz e tenho 50 anos e sou formado em administração de empresas. Sou bacharel em administração de empresas. E moro em Queimados há 49 anos. Foi quando aqui ainda era aquele festival de lavouras por aí. Já peguei um pouco desse momento histórico da nossa cidade. Já conheci o Bruno, já estava com uns 19 anos e estava na festa por aí. Essas festas que eram fundamentais no nosso crescimento do rock, no surgimento das nossas festas. Festa underground. Tinha outras no município também, né? Mas só que underground.
era a festa do momento. E de lá pra cá foram umas 10, não foram, Bruno? 13. Aí, viu? Meu hobby era peixe. Tinha um aquário em casa, mas só que o tempo vai passando, você perde o tempo de estar ali, com que o aquário precisa de tempo, precisa de dedicação. Aí o trabalho só chegava à noite, então eu ficava o dia todo sem ter como mexer, então aí eu parei e comecei na tatuagem, né? Aí meu hobby hoje é tatuagem. Sempre fui muito apaixonado pela natureza e as coisas vindas dela. E eu achava bonito ter um aquário em casa. Sempre achava bonito ver nos shoppings, ver nos locais. Aí eu me interessei, estudei sobre o assunto e a partir daí eu comecei a criar meu aquário na minha sala, que meu aquário tinha 500 litros de água. Era grandão. O meu era externo mesmo, dentro da minha sala. Primeira coisa, você entrava na porta da minha casa, da sala, ia de cara com aquário. Já tive 2 pitbulls, um Doberman, vários vira-latas, um Yorkshire, agora por final, que morreu com câncer. E hoje tem um gatinho, pô. Tá maluco? Tem que continuar, né? Eu sou funcionário do Estado. Funcionário comissionado do Estado. Da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Eu participava da formulação de processos referente à infraestrutura do Estado mesmo, né? Contratação de empresas, locação de máquinas. E é um trabalho muito específico que você tem que criar, tem que ter expertise para criar um termo de referência, tem que ter expertise para você fazer uma nota explicativa, uma nota técnica sobre aquilo. É uma coisa assim muito instigante. Ele te instiga a fazer o melhor, porque você não pode errar, porque se você errar é um sobrepreço que acontece no contrato, acaba dando escândalo, dizendo que você está fazendo algum tipo de coisa ilícita, que não é verdade, que é tudo feito tecnicamente falando, você busca valores de mercado, de tudo, então é uma coisa muito bem regrada. Se você não se empolgar, se você não se empenhar e não amar, você não chega a lugar nenhum, cara. Você tem que ser um bom profissional lá, porque uma administração mal feita, você falha uma empresa. Então, a regra é acertar, e acertar sempre. Quando você trata de números, que você tem que prestar conta de números, que é números grandes do governo do estado, então você tem que estar embasado e tem que estar com a certeza de que você está fazendo o correto. E a nossa índole sempre foi de fazer as coisas corretas, entendeu? E assim a gente vai vivendo, né? Eu saio 6 horas da manhã de casa e volto, a maioria das vezes, chego em casa 8 horas da noite. Então o trânsito é uma coisa louca. Avenida Presidente Dutra toda engarrafada, Avenida Brasil pior ainda, nos 2 horários, na ida e na volta, só no horário de pico. E é estressante. Aí em casa, chega, toma aquele banho e assiste uma televisão. Quando eu fiz o curso de administração, a gente costumava falar que a administração, ela impregna em você. Então você se torna um apaixonado pela administração. Porque não é um curso comum que você entra assim, fazer administração porque é a mais fácil de fazer. Não é a mais fácil. Se bobear, é uma das mais difíceis que tem. O primeiro momento que eu tive com tatuagem, que eu estava vendo o rapaz tatuando. Eu tenho um amigo chamado Roberto Aranha, que ele fez uma tatuagem na varanda da casa dele, que o cara chegou lá, um compridão lá de Gero Pedreira, e falou que ia tatuar ele, que não sei o que, ele levou umas agulhas lá que ele amarrava aqui com a mão, não sei da forma, era uma coisa bem arcaica de fazer a tatuagem. Tanto é que quando ele fez a tatuagem na panturrilha dele, ele ficou uns 4 dias com febre, cara. Aquilo inflamou, uma coisa louca.
E aquilo, na época eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, não lembro. Mas isso que me gerou essa curiosidade em tatuar. Mas só que, com o passar do tempo, isso foi amadurecendo e hoje eu quero tatuar. 13, 14 anos, eu sempre fui muito apaixonado por tatuagens. Mas só que meus pais proibiam, literalmente. Minha mãe era a que mais proibia. Mas sempre ficou na dele, tranquilo, mas eu sei que ele não gostava. Então, eu, com a minha vontade de ter a tatuagem, na ocasião minha irmã tinha arrumado um namorado, o Laurence, o nome dele, e ele desenhava muito. E eu ia para o carnaval com uma tatuagem nas costas feita com canetinha. Ele fazia com canetinhas coloridinhas, bonitinho, e passava um verniz por cima para o suor não tirar a canetinha. E eu ia com aquele negócio sem camisa pro carnaval para mostrar a tatuagem que eu já tinha feito. Mas só que era pintuagem. E aquilo foi desenvolvendo, mas só que eu nunca tive coragem de fazer um enfrentamento com meus pais, devido à educação que ele já nos proporcionou, né? Cara, eu sou daquele tipo aí do tempo de que pede benção ainda, cara. Eu fui protelando, aí minha mãe veio a falecer, logo após o meu pai. A partir disso, que eu falei assim, agora eu sou o dono dos meus atos e vou fazer minha tatuagem. Aí procurei um rapaz chamado Bruno, que começou a minha história na tatuagem, entendeu? Aí isso que já foi com 40 anos de idade, já tem uns 10 anos disso. Agora depois de a idade mais pra frente. Tanto é que esse lance de tatuagem, de família, essas coisas todas, que eu homenageei minha filha e meu filho com a eternidade, né? Enquanto eu estiver aqui, eles vão me levar. E aqui, inclusive, tem essa tatuagem aqui que eu fiz, que minha filha fez uma igual. A minha filha fez, eu e minha filha fizemos no mesmo local, ela com o meu nome e eu com o apelido dela, que é o Cocôzão. Aí falta fazer o do meu filho aqui, que a gente vai fazer igual também. Ele é o Hakuna, eu sou o Matata aqui. A minha filha, ela fez a primeira tatuagem dela com 17 anos aqui. Entendeu? Mas só que veio comigo e com a minha esposa, a gente autorizando a fazer a tatuagem. E hoje ela tá já com o braço quase fechado de tatuagem. E como eu vou proibir a minha filha e o meu filho de tatuarem, porque meu filho também tem uma tatuagem no braço aqui, que ele fez com um pastor colombiano. O cara estava fazendo missões, aí que nós somos de família evangélica. E o pastor veio e fez de boa, o pastor tatuador, e tatuou ele lá em Auschwitz, fez, e ele gostou e vambora. Está preparado para fazer agora várias tatuagens. Ele está trabalhando, não está com tempo, mas ele falou que a primeira oportunidade a gente vai tatuar junto de novo. E minha filha, cara, ela é demais. Filha, quanto mais tem, ela mais quer. É um vício que ela já agora não tem jeito. Eu tô achando que ela vai virar um gibi. Hoje, se você andar na rua, você vê que a maioria das pessoas, uma grande maioria, hoje tem algum tipo de tatuagem. Tem alguma marca na pele, não tem jeito. Igual a questão. Eu já tinha um conflito meu com a igreja. Do tipo assim, eu vou fazer tatuagem, eu vou escandalizar. Primeira coisa que eu fiz foi chegar no meu pastor e perguntei: pastor, se o senhor vê problema, tem problema de eu me tatuar? Ele falou assim: cara, a minha opinião pessoal que você quer, ou você quer falando da Bíblia? Eu falei assim: pastor, eu quero as duas coisas. Eu falei assim: eu, pastor Jefferson, falo e repito, se fosse eu, não faria. Na minha pele eu não faria. Mas só que eu não vejo problema em você tatuar a sua pele. Desde o momento que você faça uma coisa que te agrade, que não venha escandalizar as pessoas quando olhar, eu não tenho problema nenhum. Então você pode tatuar, que na Bíblia eu também nunca vi nada que venha falar de proibição
se você vai pro inferno ou não devido à tatuagem. Esse também foi um dos motivos que me sustentaram na minha tese da tatuagem. Então hoje, quando tiver espaço na pele, eu vou tatuar. Porque você tem que ter liberdade, né? A gente me deu essa liberdade, meus pais me deram essa liberdade com a Ida e vamos tatuando, né, Bruno? Eu acho que ela expressa a minha liberdade, cara. Uma liberdade que ela vinha sendo presa, tosada ou coisa parecida, que venha podar mesmo o meu sentimento de liberdade. Então acho que foi o meu grito. Assim, ó, tô aqui, vou tatuar e eu que mando em mim e vambora, e o que eu quero é isso. Isso me remete francamente a você fazer o que você quer, cara. O corpo é teu, o dinheiro que você vai investir é teu, você que trabalhou para ter. E desde o momento que você se sinta feliz, é isso que você quer, então você vai tatuar, e independente de qualquer coisa. O que eles vão falar, o que eles vão achar, o que as pessoas vão dizer, para mim não importa. O que importa é que eu tô me sentindo bem, que a minha família tá junto comigo nessa, e para mim a liberdade é essa, é de fazer o que eu bem quero. Tu achou que demorou a cicatrização? Não, muito rápido. É mesmo porque aqui eu usei assim um traço com agulha RL07 e usei uma pintura com a Magnum 07 também, né? Porque a Magnum, inclusive poderia ter usado até uma RS, que é uma agulha redonda, tipo feito bucha, para poder preencher algumas áreas aqui, mas eu preferi usar a Magnum porque a Magnum ela te dá uma precisão melhor e não machuca tanta pele, né? Então acho que é por isso que teve esse resultado assim nessa questão de não ter machucado a pele e a cicatrização ter sido bem rápida, né? Tá aí, quanto tempo tem que nós fizemos? 2 meses, menos do que isso. Tá bem pigmentado, a cor ficou bem forte e o resultado final acho que agradou o cliente. Muito. O estilo foi um estilo meio cartoon, né? Meio comics, assim. Uma coisa assim meio... Não diria caricatura, porque caricatura é outra coisa. Ele veio do Andrews. Ele é um artista de São Paulo que ele faz muitos produtos envolvendo Humberto Gessinger e o Engenheiro do Havaí. Ele faz peças de madeira retratando isso aqui, esse desenho aqui. Então foi tirado de lá. Toda tatuagem ela tem um grau de dificuldade, né? Então, assim, tudo depende na hora que a gente vai tatuar, de você estar focado, concentrado naquele tipo de tatuagem. Porque se você vai fazer um nome, ela tem um grau de dificuldade, entendeu? Então, se você vai fazer um desenho colorido igual a esse, quanto mais representando uma figura que todo mundo já conhece, né? Que é Humberto, então você tem um desafio que você tem que preencher. Então eu diria que cada tatu tem o seu grau de dificuldade, sim. Você tem que sempre estar modificando os tons, né? Não tem muito tom. Não tem. Tem um tom da pele, tem um tom amarelo do cabelo, tem o vermelho ali do colete, tem o cinza ali da calça, tem o azul, tem o branco, tem o marrom da guitarra. Então, mesmo por ser pequena, você vê que tem uma variação muito grande de cores que a gente teve que fazer com muita calma. Então vamos embora, cara? Por hoje é só, pessoal? Por hoje é só, amiguinhos. Valeu, Marquinhos. Valeu, equipe. Valeu. Boa tarde. Boa. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. A nossa humilde casa da arte. Que bom. Bem? Ricardo Vidal, 47 anos. Hoje sou major da Polícia Militar. Tenho pós-graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Eu faço hoje parte do ciclo dos oficiais superiores, né? Que o mais baixo, vamos de baixo para cima então. O mais baixo é o soldado. Depois de soldado vem cabo, depois terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente.
Esses são os praças e graduados. Depois vem os oficiais. Antes vem o aspirante oficial, depois vem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, depois tenente coronel e coronel. No caso, são 2 cursos para ingressar para a Polícia Militar. O curso para praça, né, soldado, vai normalmente até subtenente, né, depois ele pode até fazer um curso complementar de oficial, vai podendo ir até capitão, major. E a outra forma de ingresso, né, é o concurso para oficiais, né, que ele se torna cadete, né, aluno oficial, né, como chama, né, o curso hoje está durando 2 anos, já durou 3, e aí ele é declarado aspirante oficial. Eu fiz a prova de soldado, eu entrei soldado. No meu tempo, quando eu fiz em 2001, era o vestibular da UERJ. A relação candidato-vaga era 33-1. Só perdia para medicina, que era 60-1. Aí, poxa, Deus me deu essa oportunidade, né? E tô aí agora. Major. Próximo aí agora é tenente coronel e segue em frente. Sou muito grato à Polícia Militar, né? O que tem me proporcionado na minha carreira, né? Não só remuneração, mas, né, toda a egrégora, a amizade que eu tenho com meus colegas de trabalho, entendeu? É uma parte que talvez a mídia não mostre muito, né? Poucos veículos de mídia mostram, mas, né, a meu ver, é um excelente local de trabalho, entendeu? Claro, temos aí nosso perigo, né? Infelizmente, o que o estado do Rio de Janeiro vivencia hoje, né? A questão do caos social que nós estamos atravessando, né? Não por culpa da Polícia Militar, né? Uma série de fatores, isso não é de agora, isso já vem de décadas, talvez até séculos. A verdade é essa. Se for pegar a fundo, isso não é de agora. Isso é apenas um reflexo de uma coisa que você tem aí há mais de 100 anos. O fator principal é a questão da abolição da escravatura. Libertou o escravo. Bacana. Parabéns. E aí, o que a gente vai fazer com esse povo? Cadê o emprego? Como é que a gente vai aproveitar essa gente? Infelizmente, claro, a gente não pode... nem todo mundo que é pobre, todo mundo que vive uma situação, né, de abandono social vai entrar na marginalidade, enfim. Mas alguns, infelizmente, entram, né? Infelizmente, isso ocorre. Não só da cidade do Rio de Janeiro, mas diversos locais do mundo. A conta não paga. Tem que ter a participação de todos os segmentos da sociedade. O investimento social. Entendeu? Começando ali, do comecinho mesmo. Políticas de planejamento familiar, entendeu? Investir socialmente nas áreas mais carentes. Não somente com força policial, né? Você ali dá àquela comunidade a sensação de pertencimento, né? Uma questão de urbanização, infraestrutura, né? Dá oportunidade para as pessoas mais necessitadas de poder ter acesso ao estudo, ao ensino de qualidade, para poder, enfim, se qualificar, né? Ter uma formação técnica, uma formação superior também, por que não? Além de ser servidor, eu também sou comerciante, né? Hoje eu tenho meu comérciozinho, tenho meu depósito de bebida e tudo mais. Mas é aquilo, eu comecei a trabalhar, cara, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu fui entregador de jornal, fui office boy, vendi água no isopor na praia, entendeu? Trabalhei em padaria, supermercado, trabalhava de dia, estudava de noite. Chegava final de semana, tinha uma colega minha que tinha um buffet. Quando tinha uma festinha, casamento, 15 anos, eu ia trabalhar de garçom. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra molecada de hoje, entendeu? Faria tudo de novo se preciso fosse. Apesar de eu ter sido de uma família que tinha poucos recursos materiais, mas souberam me transmitir valores. Sempre me ensinaram que se eu quisesse progredir na vida, seria através do estudo e do trabalho. Foi essa formação que minha família, mesmo pobre, me passou, e isso não tem preço. Fico muito feliz e grato por esses valores que me foram transmitidos. E são os valores que eu vou transmitir para os meus filhos, para os meus netos. Então eu ficava com receio assim de deixar de arrumar um bom emprego por conta de tatuagem. Porque tinha isso na minha época, mas eu sempre quis ter tatuagem. Foi uma experiência bem gratificante. Eu conheci o Bruno, e aí eu conversei com ele ali e tal, mas eu conversar com o Bruno, até eu efetivamente fazer a primeira tatuagem, isso levou uns 5 anos.
sempre quis fazer tatuagem desde garoto. Minha adolescência, que foi ali pros anos 90, né? O mundo que eu vivi nos anos 90 não existe mais hoje. Hoje há uma liberdade muito maior, até mesmo Forças Armadas, o cara já pode ingressar tatuado, né? Só que no meu tempo não, no meu tempo eu ficava receoso de fazer uma tatuagem e perder um bom emprego porque estava tatuado. Havia essa questão, então tinha muita preocupação. Quando eu fiz, por exemplo, a prova para o concurso da Polícia Militar em 2001, a tatuagem era proibida, né? Inclusive, houve colegas meus que tiveram que fazer aquela cirurgia laser para poder entrar na corporação, né? 2008, acho que foi ali, 2008, 2009, foi a primeira tatuagem que eu fiz, porque havia uma mudança na legislação. Em 2001 era proibido tatuagem. Saiu até um edital, um tempo depois, que já tolerava a tatuagem, desde que a tatuagem ela estivesse escondida sob uma camisa e um short, que seria na verdade o uniforme de educação física. Se o candidato tivesse uma tatuagem, teria que ser uma tatuagem que pudesse ser escondida nessa indumentária, né? Posteriormente, né, alguns anos depois, surgiu essa súmula vinculante do STF, que aí eu vou ficar devendo para você o ano dessa, teria que pesquisar aí para ver qual foi o ano dessa súmula vinculante, que passou a autorizar o uso de tatuagens, né, para ingresso das Forças Armadas, das Forças Policiais, desde, claro, né, de acordo com a súmula vinculante, que a tatuagem não seja ofensiva. O histórico da tatuagem é bem interessante, né, porque no passado, e eu falo aí de passado de as primeiras décadas do século XX, né, a tatuagem era praticamente vinculada à marginalidade. Foi feito um estudo, o cara publicou um livro. O que esse cidadão fez? Ele fez um estudo do histórico de tatuagens de prisioneiros, né, de presidiários e tal. E nessas tatuagens, por exemplo, para cada tipo de delito, o cara tinha uma tatuagem. Eu não vou me recordar agora exatamente, por exemplo, quando o cara era assaltante de banco, o cara tatuava Jesus Cristo. Tinha essa coisa. Mas, por exemplo, se o cara era homicida, né, tinha a questão das lágrimas, né, para cada lágrima era um homicídio que ele cometeu. Então, eu até sugiro que vocês façam essa pesquisa. Né? Havia aquela tatuagem tosca que os prisioneiros faziam, né? Essas tatuagens elas tinham um significado do tipo de crime que ele cometia. Homicida, até para estuprador havia uma tatuagem, entendeu? E eles usavam imagens como Nossa Senhora, Jesus Cristo, né? Essas lágrimas que eu falei. Por isso que ficou esse estigma, né, por décadas, de o cara tatuado ser vinculado a algum tipo de marginal. Claro, ainda há o uso de tatuagem com esse vínculo criminoso. Isso, claro, foi sendo superado e tal. Nem todo mundo, por exemplo, que tatua um palhaço, a gente pode entender que, né, às vezes uma garota ali gostou lá do Coringa, tatuou o Coringa, gostou do personagem. E aí, vai dizer que uma menina de 14 anos é matadora de policial? Menina de 16 anos, enfim. É aquela coisa, né? Porque às vezes o cara cria, igual, por exemplo, Santos Dumont, né, para nós é o inventor do avião, né? E aí ele entrou em depressão quando viu que estava usando o avião para fins bélicos. Eu fui efetivamente fazer a primeira tatuagem quando eu já era capitão. Mas isso porque eu estava acompanhando a legislação e tal, né? Porque eu não queria de forma alguma bater de frente com a legislação, com editais, enfim. E aí eu fiz essa tatuagem. E aí um subcomandante meu, que por sinal é muito amigo meu, até hoje. E aí quando ele viu a tatuagem, ele me chamou a atenção. Ele ainda falou pra mim assim: você sabe o quanto eu gosto de tatuagem, né? Aí eu, pra quebrar o clima, falei: pô, chefe, mas eu gosto do senhor. Aí acabou que até
quebrou o clima aí da bronca, né? Que ele havia me dado e tal, mas só ficou nisso mesmo, né? A primeira tatuagem que eu fiz foi desse braço aqui, né? Que é uma tatuagem maori. Aqui hoje eu sou também praticante de rugby, né? E como não poderia deixar de ser hoje, a seleção top, vamos dizer assim, do rugby é a Nova Zelândia. E aí se você procurar fazer a pesquisa, eles têm uma coisa que eles são muito mais do que uma seleção, né? Eles, quando antes de jogar, tem aquela questão da haka que eles fazem, que isso é um respeito que eles têm às raízes que eles possuem, né? Que a Nova Zelândia, na verdade, o povo nativo da Nova Zelândia é o povo maori. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Quando eu procurei pesquisar, eu sempre procuro ter, buscar o conhecimento. Procuro conhecer a história das coisas. Né? Eu sou um cara que sou fascinado pela história, a história das civilizações. Então, eu fiquei fascinado por essa cultura maori, pelo respeito que você vê ali o cara. Claramente o cara caucasiano ali, inglês, o cara fazendo a haka, né? Esse respeito que eles têm pela cultura maori. E eu fiquei tão fascinado que a minha primeira tatuagem foi uma tatuagem de temática maori. Essa tatuagem aqui, hoje ela pega aqui todo o meu braço e pega também meu peitoral também. Esse lado, ele tem uma temática viking. Claro. E tudo começou com o seriado Vikings, né? Foi um seriado que me chamou a atenção. Eu fiquei tão fascinado pelo seriado e tudo mais que eu procurei, né? Que eu sempre fiz isso, eu sempre procurei pesquisar a fundo, ver como é que era a questão histórica, a questão até mesmo da mitologia nórdica. E hoje eu estou fazendo estudos, já inclusive do paganismo também, né? A questão dos deuses, né? Os deuses nórdicos. E assim, é uma coisa que me fascinou bastante. Eu não foi simplesmente pelo seriado. Claro, o seriado, eu gostei muito do seriado, mas eu sempre gosto de fazer um estudo. Aquela coisa da expansão viking, ela se deu por quê? Por conta do lugar onde eles viviam, que era aquele frio, parcos de recursos, né? Você tinha ali parcos de recursos, questão de agricultura no solo pobre e tal. Então os caras viram aquela questão do expansionismo, de buscar riquezas, de não temer o desconhecido. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, esse destemor. Talvez por eu ser um guerreiro também, de certa forma, por eu ter passado por muita coisa, então eu tenho um respeito pelos guerreiros da história. Eu tenho respeito pelos vikings, eu tenho respeito pelos cruzados, pelos russardos alados, pelos maores. Então eu tenho um grande respeito pelos guerreiros, pelo que esses caras fizeram, entendeu? Porque poucas pessoas entendem que muitas vezes o cara ia para a guerra pela sua família. Se você pegar mais recentemente a Primeira Guerra Mundial, em que jovens falsificavam da Inglaterra, os caras falsificavam suas idades para se passar por maiores de idade, para poder proteger, poder defender sua pátria. E muitos desses jovens, depois que a guerra acabou, teve que reconstruir seu país, constituir famílias. Cara, isso aí é de um respeito, cara, de uma admiração. Isso serve como exemplo. E eu respeito muito isso. Eu gosto de carregar isso comigo, né? E isso acabou se expressando através da tatuagem. Olha, a questão da independência me fez lembrar a liberdade. Mas eu tive também um estudo no passado que eu tive uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Matéria essa que não existe nos currículos escolares atuais. E falava na questão da liberdade. O mais importante é que falava de liberdade com responsabilidade. Você é livre para fazer aquilo, né, que
vier a telha. Mas lembrando sempre que você pode responder pelos seus atos. Então a liberdade é aquela liberdade que não prejudica o próximo. Eu sempre tive essa empatia de você ser livre, mas a sua liberdade, ela não pode desrespeitar o próximo, ela não pode desrespeitar instituições públicas e privadas, que querendo ou não tem suas regras. A questão da tatuagem vinculada a eu ser independente para fazer uma tatuagem, eu sempre procurei respeitar, né, a questão assim de eu poder ter um futuro do qual eu tivesse minha autossuficiência financeira, uma autossuficiência não só para mim, mas para que eu pudesse também dar suporte aos meus entes queridos. E por conta disso eu sempre tive a preocupação de respeitar as normas sociais. Entenda-se como normas sociais também as normas das instituições. Se eu quero entrar numa instituição em que a seu tempo não era permitido o uso da tatuagem, por mais que eu queira fazer uma tatuagem, ora, se eu quero entrar nessa instituição e essa instituição a seu tempo não aceitava uma tatuagem, então eu não vou fazer. Então eu entendi dessa forma. E fiz aquele acompanhamento de legislações, editais, regulamentos. E tão logo eu tive o conhecimento que não, agora pode, eu tive aí a independência de fazer aí as tatuagens que eu desejava. Mas se hoje há um amparo legal, entendeu? Quem sou eu, né? Ainda mais eu como um agente da lei. Eu como agente da lei eu não posso, né, confrontar a lei. Então eu respeitei isso a seu tempo, quanto pude. E hoje, já que há uma oportunidade, a legislação dá essa oportunidade de eu ter a independência de poder fazer uma tatuagem, por que não? Tatuagem Vidal, a categoria aí, né? Todo mundo já sabe, tanto que ele já falou, é a categoria tribal, né? Preto absoluto, né? Uma técnica aí que a gente demorou mais ou menos 3 horas para poder fazer, né, Vidal? Foi 3 horas essa aqui. É só esta parte, tá, galera? Que foi feita durante pro projeto, né? Foi essa parte aqui. Tem um detalhe vermelho aqui porque é da carranca, que aqui é uma tartaruga, quase ninguém consegue ver, mas é uma tartaruga aqui. As costas da tartaruga aqui tem essa máscara, né? Vamos falar assim. E é assim, voltado mesmo pro tema maori. Foi exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Foi daqui para baixo. Essa parte daqui para cima já tinha. Então eu emendei aqui. Aí onde foi que ficou totalmente uma coisa só. E essas pontas aqui também foi a parte nova. Essa parte e essa partezinha aqui que a gente emendou. Que é uma categoria viking, né? Que aqui sim a gente passa por ela pelo realismo, né? Que é o trabalho totalmente só sombreado, somente preto, cinza. Aqui atrás, esse trampo que eu gostei muito. Esse corvo aí com caveira, que é também uma temática meio que viking, já que o... Realista também. Já que o Vidal gosta muito dessa temática, que em breve faremos mais algumas novas aí nesse mesmo tema. Estou aguardando ansioso. As ideias. Valeu, galera. Valeu, equipe. Muito obrigado. Pra gente foi uma satisfação muito grande poder fazer isso, estar em contato com
pessoas que puderam expor a sua liberdade com relação à tatuagem, puderam demonstrar o amor, né, que tinham pela tatuagem, que tem pela tatuagem esse tempo todo. A gente fez com todo cuidado, todo zelo, tentando extrair de cada um assim a sua liberdade individual. Sabemos que o tema é um tema de extrema importância, deu muito trabalho, tivemos muitos obstáculos, né? Conseguimos superar isso tudo e chegamos num final que foi extremamente gratificante, totalmente assim, nos agradou muito, né? É uma satisfação enorme poder fazer o que eu faço, né? Quanto mais poder representar um tema tão assim, né, de altíssima grandeza. Dependência é poder você ter a liberdade de expressar o que você gosta, o que você sente, tomar o seu próprio caminho. Essa coisa de assim, pô, tô livre, eu faço o que eu quero com o meu corpo, pode ser uma tatuagem, pode ser um piercing, representa uma independência do ser, poder ir lá no estúdio, escolher o que quer fazer, sem pensar depois, não vou ficar me amarrando, não vou ficar me fechando por causa de certos pensamentos, né? Então eu tenho minha liberdade, então eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Então vou mandar uma tatu de acordo com o tema que me satisfaça e que me deixe feliz. Então esse é o fundamento maior de tudo, né, cara? É demonstrar que a tatuagem ela é um símbolo de liberdade.